Boa noite, meu amigo e minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E você já sabe, se você quiser participar, sugerir, criticar, elogiar, você pode mandar o seu e-mail, acessar o nosso Facebook, Twitter, WhatsApp, todas as nossas mídias sociais, você está vendo agora na tela. Você é sempre o nosso convidado muito especial. E nessa noite, com imenso prazer que eu recebo, o grande jornalista e um amigo de longa data, Cláudio Karsug. Cláudio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite de vocês e sabe que falar daquilo que você gosta, eu gosto da minha profissão, eu tenho já completados 82 anos, continuo trabalhando porque gosto. E às vezes eu penso como deve ser dramático, domingo à tarde, aqueles que trabalham apenas porque no dia 10, no dia 5, enfim, tem que receber o ordenado para poder viver e começar a pensar, puxa, mas amanhã vou ver aquele chato do meu chefe, aquele desagradável do meu colega de bancada que vai querer me gozar porque o meu time perdeu ou então vai reclamar que o meu trabalho não foi bem feito. Isso deve ser muito chato. Eu acho que sou um felizardo porque eu sempre trabalhei naquilo que realmente gosto, e que é o jornalismo. Então você divide a mesma opinião do Oscar Schmidt. Ele, numa entrevista recentemente, ele falou, olha, eu fui o camarada de maior sorte no mundo. Perguntaram por quê. Ele falou, olha, coisa que eu mais amo na minha vida, amei e amo, é jogar basquete. E o pessoal ainda me pagava para fazer isso daí. Não, isso é uma verdade. Eu, por exemplo, entre os vários esportes, o meu preferido é o automobilismo. Talvez pela minha formação universitária, enfim, é o automobilismo. E eu sinto prazer quando posso conversar com um técnico, posso examinar o projeto de um carro, tanto os carros de Fórmula 1 como os carros de produção normal, dentro da indústria automobilística, para você ver o que foi feito, o que eventualmente ainda pode ser feito, aquilo que representa uma novidade. E muita gente às vezes não sabe, mas normalmente é aquilo que é testado e aprovado, claro, porque tem muita coisa que é testada e não é aprovado, nas pistas, depois, mais cedo ou mais tarde, acaba sempre vindo para o teu carrinho de todo dia. Hoje, por exemplo, todo mundo tem freio a disco. Se a Jaguar, em 1953, não tivesse estreado um carro com freio a disco nas 24 horas de Le Mans, onde o freio é exigido profundamente, talvez hoje ainda tivéssemos o velho freio a tambor. E como essa, tem tantas outras coisas, tantos outros exemplos. Então essa é uma coisa que eu acho extremamente gratificante quando você vê alguma novidade, alguma coisa que depois você pode usar no dia a dia. Cláudio, quantos anos de Brasil? Eu cheguei aqui em fins de março de 1946. Tinha 14 anos, inclusive completei meus estudos aqui no Brasil. E eu não gosto de ser saudosista, porque eu acho que se você olhar para trás, você para, você tem que sempre olhar para frente e imaginar alguma coisa no futuro. Eu, por exemplo, todo ano, quando eu começo o ano, já começo a projetar minhas férias de setembro na Europa para saber onde vou, quais são os novos restaurantes que eventualmente abriram, e como estão meus amigos, se vou numa cidade, vou na outra. Então, acho que você sempre tem que fazer isso. Mas não posso deixar de lembrar quão diferente era o Brasil que eu conheci e o Brasil de hoje. Nós chegamos ao Brasil, ficamos mais ou menos um mês no Rio, aí viemos para São Paulo. Eu me lembro, a primeira minha ideia, conversando com meu pai, com meu avô, que tinham vindo conosco, eu disse, mas, escuta, o Rio é tão bonito, tem praia, tem mar, por que viemos aqui, que não tem nada disso? Depois, claramente, entendi, porque havia questões comerciais, questões de negócios. São Paulo sempre foi a locomotiva financeira do país, era lógico de ficar aqui. Mas, naquele momento, e ainda por décadas depois, era impensável você ver alguém dormindo na rua. O mais pobre dos indivíduos tinha sua casinha, tinha seu terno, tinha um chapéu, que naquele tempo todo mundo usava chapéu. O Geraldo José de Almeida tinha um bordão na Rádio Record quando transmitia futebol. O chapéu dos 50 milhões de brasileiros, que naquele tempo era 50 milhões, hoje são 200 mil. E 200 talvez, milhões. 200 milhões.
e talvez seja nessa relação, nesse crescimento exagerado do ponto de vista demográfico, que se encontra a razão do empobrecimento de boa parte da população. Mas isso mudou muito. Apenas em tom de brincadeira, me recordo que minha mãe, minha avó e minha tia, todas empiriquitadas, com joias, subiam da Alameda Campinas, onde nós morávamos, até a Avenida Paulista, para tomar o ônibus Avenida 3, que levava até o MAP para tomar chá no MAP. Imagina hoje uma senhora com anel, com colar, tomar o ônibus. Inimaginável. Sabe, era um outro país, uma outra vida. Melhor, pior, aí cada um tem suas ideias, suas convicções. Mas que o Brasil mudou, mudou. E o resto do mundo também mudou. E de onde vem a veia jornalística, Cláudio? Quando você chegou no Brasil, você falou que você tinha 14 anos. Sim. Alguém da sua família já era ligado ao jornalismo ou você descobriu o jornalismo aqui no Brasil? Descobri aqui, meu pai era advogado. E era amigo do diretor de um jornal esportivo italiano, o Corriere dello Sport de Roma. E quando nós viemos aqui, na verdade, nós não viemos para ficar. Viemos para que meu avô acertasse alguns negócios que ele tinha aqui. Ele tinha vindo no Brasil em 1800. Tinha vindo com algum dinheiro, tinha posto um comércio que deu muito certo. Quando chegou aos 37 anos, fez umas contas e achou que poderia deixar de trabalhar e teria dinheiro para viver pelo resto da vida. Fez muito bem porque era uma pessoa inteligente. Do outro lado, fez muito mal porque se ele tivesse continuado a trabalhar como todos os outros italianos que vieram aqui com certo dinheiro, Martinelli, Robano, Matarazzo, que não trabalhava hoje era eu. Mas enfim, essa é outra questão. Então viemos para resolver as coisas. E a grande preocupação de meu pai era que eu não perdesse o contato com a minha língua, porque você vai voltar. Inclusive a minha ideia na Itália era ser advogado como era meu pai. Então surgiu a ideia de, por que não escrevemos alguma coisa para o Corriere dello Sport? Tínhamos já definido que em 50 teria a Copa do Mundo no Brasil, então era interessante mostrar o Brasil, porque o Brasil, para o italiano naquele momento, era o saco de café com a bandeira em cima, a banana... Carmen Miranda? Carmen Miranda era mais norte-americana, na Itália não era muito conhecida. Basicamente era o café. Mas, enfim, não tinha um conhecimento maior. Então, esse amigo do meu pai falou, interessante. Diz, não me manda nada de resultado, coisa que não tem interesse, mas essa parte folclorística, como é, o cara vai ao jogo, o que é que faz, o que é que não faz, as gozações de quem perde, de quem ganha, enfim, toda essa parte folclorística era interessante, então comecei a escrever. Gostei pela coisa. E depois, quando me formei, depois de um ano, eu tinha as duas possibilidades de trabalhar como engenheiro ou trabalhar como jornalista. Mais ou menos teria ganho a mesma coisa. E achei que como jornalista ia ser muito mais divertido. E aí optei por ser jornalista. Cláudio, você e não me arrependo, muito pelo contrário. E ainda bem, o público ganhou um grande jornalista. Não que você não seria brilhante em outra profissão, mas ganhou um grande jornalismo. Você falou das diferenças que você encontrou no país. E especificamente do jornalismo esportivo, das empresas envolvidas nos negócios. Por exemplo, você é um expert na Fórmula 1. Lá sempre foi assim, mais normal, mais aceitável, grande número de patrocinadores, ingerência nos carros, nos pilotos, etc., nas marcas. E no futebol aqui no Brasil, isso também vem acontecendo cada vez mais, o poder econômico vem dominando. Tem um aspecto positivo e um aspecto negativo, mas eticamente falando, você acha que a gente andou para frente, andou errado? Como ficou? Eu acho que andou errado e não digo que seja um problema brasileiro. Para mim é um problema de âmbito mundial. No momento em que você vê que aquilo que seria o órgão máximo do esporte mundial, que é o Comitê Olímpico, que é obrigado a expulsar um membro porque vendia seu voto na indicação do país sede dos Jogos Olímpicos, no momento que você vê todos os escândalos da FIFA, com Blatter e companhia, essa questão da venda da Copa do Mundo de 2022 no Catar, você vê que não é só aqui embaixo, o negócio vem de cima. É uma corrupção que transforma o esporte
num negócio. Aliás, eu tenho uma definição, meio brincadeira, do futebol como esporte. Para mim, esporte seria 20 mil pessoas praticando esporte e 22 assistindo. No momento em que você tem 20 mil sentados e 22 correndo lá, é um espetáculo, como pode ser um cinema, como pode ser uma peça de teatro, como pode ser qualquer outra coisa, e que virou um grande negócio. Virou um grande negócio, como virou um grande negócio a Fórmula 1, em que o desejo dos dirigentes da FIA é ter sempre o público cada vez mais longe da pista, porque assim não atrapalha. Então, você vende, talvez seja uma palavra um pouco forte, mas você vende alma ao diabo e você faz grandes negócios. E muda tudo, porque o relacionamento acaba sendo completamente diferente. Eu me recordo, não só quando eu cheguei aqui, mas ainda depois por um certo tempo, que acabou o jogo, você entrava normalmente no vestiário e entrevistava os jogadores. Às vezes até ainda de cueca ou enrolado numa toalha, mas tinha um relacionamento. Na Fórmula 1 a mesma coisa. Eu me recordo, por exemplo, em 1975, que fomos fazer pela rádio Jovem Pan com o falecido Wilson Fittipaldi o Grande Prêmio da África do Sul. E lá, ainda o Grande Prêmio era no sábado, porque havia aquela tradição protestante que o domingo, o dia do Senhor, não se faz nada, e a Varig só tinha voo de volta na segunda. Então, no domingo, eu levantei de manhã, fui para a piscina, lá no Chiellini Ranch, e aí chegou o Regazzoni. Eu mais ou menos conheci o Regazzoni. Clay Regazzoni, né? Grande piloto. Que toda vez que continuou indo para a Suíça, que aliás eu tenho uma brincadeira, que para mim a Suíça é uma Itália que deu certo. Você fala italiano, só que tudo funciona. Tudo organizado. É tudo organizado, tudo funciona. Então, indo para Lugano, eu sempre passava na frente da oficina que tinha ele e o pai. Então, ficamos lá conversando. Tinha uma novidade técnica que se discutia muito naquele momento, o carro sem diferencial. Enfim, depois começamos a falar de mulheres, disso, daquilo. Enfim, ficamos umas 4 horas batendo papo. Hoje em dia, isso seria absolutamente impossível. Eu sou muito mais amigo do Massa do que era do Regazzoni. Imagino que depois de 5 minutos, numa mesma situação que eu estivesse falando com Massa, chegava correndo as relações públicas, antes da Ferrari, agora seria da Williams, para tirá-lo, primeiro porque claramente teria uma agenda cheia de outras coisas, e segundo para evitar que falasse alguma coisa. Você vê que hoje as entrevistas, e isso não vale só na Fórmula 1, vale também no futebol, são cheias de lugares vazios, de frases repetitivas. Não foi bem hoje e tal, mas o professor vai nos mostrar que no próximo jogo... Aquela história, falou e não disse nada. E as raras vezes que diz alguma coisa, parece que cai o mundo. Eu vi ainda recentemente as declarações do Muricy, sabe, o pessoal fica surpreso, porque, caramba, como é que alguém diz realmente aquilo que pensa? Não, pior ainda, recentemente eu vi uma entrevista do Vanderlei Luxemburgo falando sobre o comentário das decisões do STJD. E com muita lucidez, ele abordou o seguinte, ele falou, olha, nós lutamos tanto tempo para ter a liberdade de expressão, para poder falar aquilo que a gente pensa, para não ter a trava na língua. Ele falou, agora, eu como técnico já fui de seleção brasileira, campeão brasileiro, se eu não puder criticar uma decisão do tribunal, que democracia a gente vive? Porque se criticar, mesmo seja levemente, é penalizado. Sim. Eu acho que essa é uma distorção que até no Brasil se sente um pouco mais, porque em outros países não tem todo esse aparato pseudo-judiciário ligado ao esporte. Em outros países, às vezes, há só um juiz que decide, na terça, recebe o relatório dos árbitros, já define, olha, suspenso por 2 jogos, acabou, não tem recurso e fica por isso mesmo. Aqui dá a impressão, isso acho que é um pouco tradição da nossa cultura latina, do gosto pela palavra, por falar, então se monta um tribunal com presidente, com assessores, enfim, toda uma coisa que talvez não precisasse e que leva até a situações engraçadas. Eu me recordo, com meu amigo Braga Júnior,
ainda nos tempos da Rádio Record, que ele já brincava, atenção, resoluções do Tribunal de Justiça Desportiva, jogador fala, time grande, absolvido, time pequeno, penalizado, suspenso. Quer dizer, é uma coisa, com todo o respeito por essas pessoas, que são pessoas íntegras, inteligentes e tal, mas é o sistema que não me convence. O sistema que dá margem a discussões, dá margem a saídas. Eu me dei o trabalho, acho que pouca gente deve ter feito isso, porque é uma coisa muito chata, de ler todos os textos, todos os livros de direito esportivo, a começar pelos regulamentos. E você vê que parece ser feito de propósito, sempre tem uma saída, uma brechinha para resolver de acordo com o interesse do momento. Aqueles só vão desqualificar desse artigo, colocar no outro, que aí a pena é menor. Ou então, salvo recomendações da Assembleia, dependendo de não sei o quê, enfim, uma coisa muito artificial, muito casuística, que não atende o interesse do esporte. Mas, enfim, é assim. Eu acho que seria um trabalho e uma obra de Dom Quixote contra os moinhos a vento você querer mudar. Porque, no fundo, sejamos sinceros, o que leva uma pessoa, na plena posse de suas faculdades mentais, a querer ser o presidente de um clube ou integrante de um tribunal de justiça desportiva? Aparecer. É porque financeiramente não vale a pena. Normalmente essas pessoas ligadas, esses caras são profissionais competentes, que têm a sua vida lá fora, secular, ganham muito bem. Eu, inclusive, trago sempre uma lembrança de uma pessoa com a qual eu tive algum relacionamento de amizade, que foi o falecido Vicente Mateus. Bom, Vicente Mateus, se não tivesse sido o presidente do Corinthians, jamais teria sido entrevistado pelo Jornal Nacional, a menos que explodisse uma mina lá na pedreira dele e morresse alguém, mas senão não havia razão. Então, eu acho que isso vai um pouco daquela vontade de vaidade, de aparecer, de ter o nome no jornal. Muitos casos naquela base do fale mal, mas falem de mim. O esporte não está um pouquinho, usando um linguajar mais popular, chato, porque parece que está tudo assim, muito congelado, tudo envolvendo muito dinheiro, as pessoas vão até aquele ponto. Então, eu digo a impressão final para o telespectador, parece que aquela paixão esfriou um pouco, aquele gostoso da torcida, não de organizadas, que isso daí não merece nem a gente perder o tempo falando dessa violência, esquece. Não, mas não é só aqui, no mundo inteiro. Só que a diferença é que no resto do mundo tomam providência e a pessoa fica presa. Na grande maioria. Sim, na grande maioria não. Fica presa. O exemplo, claro, a torcida do Santos invadiu uma loja de conveniência no Paraguai, não estamos falando da Suíça, no Paraguai. Ficou todo mundo preso um mês. Aqui, no dia seguinte ou no mesmo dia, a pessoa já sai da delegacia. Quer dizer, é um negócio impressionante. Mas aquela paixão envolvendo futebol, de um gozar o outro, de comentar dos amigos, de combinar o estádio, parece que isso está acabando. Como mesmo da corrida, antigamente você sabia os pilotos das escuderias durante vários anos. Hoje não, é o seguinte, o dinheiro vai para cá, você vem para lá, é um jogo de xadrez prontinho e tem as peças que são os jogadores, os carros ou os treinadores. Não, e eu, na verdade, lamento profundamente, porque, por exemplo, eu acho que o futebol é um esporte, é uma diversão para você ter. E não entendo porque aquela que pode ser uma normal rivalidade esportiva, uma gozação, você torce para o clube A, eu torço para o clube B, podemos assistir juntos, mesmo porque o futebol oferece a possibilidade de duas pessoas assistirem juntos ao mesmo jogo e cada uma sair com opinião diferente, porque normalmente o torcedor só vê metade do jogo, só vê o time dele. E se o time dele fez um gol, foi uma jogada maravilhosa. Se sofreu um gol, foi aquele zagueiro central que estava mal colocado. O goleiro, então, um frango colossal. Nunca se dá o mérito ao adversário. Mas, de qualquer forma, você vê que hoje o estádio não é mais um lugar para a família. Você não vai com tua mulher, com teus filhos ao estádio pela violência. Então, uma porcentagem mínima de, talvez a palavra seja um pouco forte, mas vai lá, de delinquentes que tomaram conta
E, repito, não é um problema só brasileiro. Na Itália é a mesma coisa, em outros países é a mesma coisa. E tomaram conta do esporte em si e afugentaram os torcedores normais. E hoje isso virou um ódio. Mas por que eu tenho que odiar outro só porque ele torce para outro time? Seria a mesma coisa que eu vou ao cinema ver um filme de faroeste, eu torço para os índios, você torce para o 7º Cavalaria do Custer, e quando um ganha... Todo mundo sai dando tiro um no outro. Não tem cabimento, não tem razão de ser. Mas, infelizmente, eu acho, e aí, claro, seria uma conversa muito mais ampla, envolveria sociologia e tudo mais, que talvez o futebol, pela paixão que desperta, seja a válvula de escape de uma série de coisas. A pessoa vai ao estádio para uma revanche contra as agruras da vida, contra as dificuldades que tem em casa, contra a briga com a mulher, contra as amolações dos filhos que não foram bem na escola, enfim. E então lá explode. Porque tem uma coisa extremamente curiosa. Se você está no jogo, num estádio qualquer, e você xinga um policial, não acontece rigorosamente nada. Se na rua você xinga um policial, você corre o risco de ser preso. Sem dúvida. E as situações são as mesmas, porque 2 pesos e 2 medidas. É isso que deveria ser corrigido. Eu acho que mais tempo esperamos e pior vai ser. Porque isso é como uma bola de neve. E a história de 2 pesos e 2 medidas é gozada. Às vezes, o Ministério Público, que é uma instituição que eu respeito muito, ela impõe certas restrições às crianças de trabalharem, Sim. de aparecer na televisão, de mostrar a imagem da criança. E, de repente, num estádio de futebol, que está todo mundo se xingando, brigando, você vê ali o pai com a criança, um menino com 3, 4 anos, 5 anos, olhando, não entendendo nada. Eu, particularmente, nunca vi uma providência do Ministério Público Estadual ou Federal para preservar essa criança que está vendo o pai lá gritar, brigar com o outro, xingar, se indispor uma violência gratuita dentro do estádio de futebol. Isso a televisão pega, mostra. Sim, ali. Mostra e cria uma situação de constrangimento, porque você vê às vezes que o pai fica aí sem saber o que fazer, talvez pensando, olha, realmente não devia ter vindo com meu filho, a próxima vez eu não venho. Isso realmente eu acho que é uma pena. Algumas entidades procuram fazer um trabalho de conscientização, mas eu acho que não é a solução. Eu sou absolutamente a favor da democracia, é óbvio, mas tem leis que existem e que precisam ser obedecidas. Eu trago sempre o exemplo da Margaret Thatcher na Inglaterra. Não esqueçamos que a Inglaterra ficou por 5 anos impedida de levar seus clubes às competições europeias por aquilo que os hooligans tinham feito fora de lá. E, ao mesmo tempo, foi feito um trabalho sério com a Scotland Yard para que esses elementos perigosos fossem alijados dos estádios, quer com proibição de ir, com aquela obrigatoriedade no dia do jogo, você vai na delegacia de polícia e tem que ficar lá. E hoje, pelo menos na Inglaterra, você vê que são estádios onde não tem barreiras, onde você senta e o jogador está aí. E ninguém invade. E ninguém invade. Porque é filmado e vai preso e fica preso. Esse é o grande detalhe. Isso é importante. Né? Ele vai preso e fica. Não é que ele fica algumas horas na delegacia. Sim, vai preso e fica lá. Então te dá aquela tranquilidade de você poder entender o jogo de futebol. Por exemplo, você vai no estádio do Chelsea. Tem, se a memória não me falha, 6 tipos diferentes de restaurantes, de acordo com aquilo que você quer gastar. Então você pode passar um dia inteiro. Você vai lá com teu filho, com tua mulher, almoça, depois vai ver o jogo. Enfim, passa um momento realmente agradável, tranquilo. Muita gente dirá, mas depois os caras saem e brigam fora. Bom, mas pelo menos no estádio e nos imediatos arredores do estádio não acontece nada. Não, brigar fora é o problema da segurança pública aí, que tem que garantir, claro, né? Porque se os caras vão brigar no metrô em Paris, aí, bom, os clubes, aí os clubes não têm nada a ver com a história. Os clubes não tem nada a ver, é um problema de segurança pública que deve ser resolvido como qualquer outra coisa. Mas eu acho que essa, repito, talvez seja uma visão um pouco pessimista a minha, mas eu não vejo vontade política
Porque o problema básico é que delinquente ou não delinquente representa um voto. No momento em que você permite que um garoto de 16 anos vote para escolher o presidente da República, eu acho que ele também deve ser responsabilizado por todos os demais atos que ele comita. E isso, infelizmente, não acontece. Cláudio, eu sempre fui um crítico, e não depois que aconteceu, bem antes da Copa do Mundo, eu sempre fui um crítico contumaz sobre o envolvimento do gasto de dinheiro público para estádios, para a realização da Copa. Porque era uma conta que não fechava por um simples fato. Eu sempre aleguei isso. Se a coisa fosse boa, a iniciativa privada teria aparecido para fazer. Então, se o banco, a iniciativa privada, viu que não valia a pena, é porque eles são especialistas, eles já viram que ia dar prejuízo. E as promessas, não, nós vamos gastar só 10%, acabou gastando 80% do estádio. Eu não consigo conceber como que a FIFA, que é tão rica, tão poderosa, as federações, as confederações que tem muito... Os clubes estão quebrados, mas as confederações, as federações, a FIFA, estão nadando em dinheiro. Você ainda precise do dinheiro público para custear um evento esportivo e, além do dinheiro público, uma isenção tributária que a FIFA exigiu, que só conseguiu aqui no Brasil, para realizar uma Copa do Mundo. Ou seja, foi extremamente deficitária. Estamos com os estádios aí, elefantes brancos que se gastou 400, 500, 800 milhões e hoje estão praticamente encostados. Hoje eu vi ainda numa revista italiana uma foto do estádio Mané Garrincha como garagem de ônibus, com todos os ônibus lá enfileirados. Ao custo de 700 milhões, se eu não me engano. 700 milhões. Mas aí o problema é o seguinte, a FIFA, discuta-se o que quiser, mas eles sabem fazer seus negócios. Então o que acontece? Chega um país enorme, num momento muito favorável da sua economia e da economia mundial, e o presidente da República se mexe para pedir que seja realizada a Copa do Mundo lá. A FIFA aceita, 2007. Depois, é claro, que a FIFA vai tentar espremer a laranja ao máximo. Cabe a quem quer fazer a Copa do Mundo dizer, não, gente, nós queremos fazer, mas dentro de determinados limites, dentro dessas condições. Se vocês não quiserem pagar os impostos, até logo, passe bem, vão fazer a Copa do Mundo em outro lugar. Como foi o Japão, né? Desculpa. O Japão foi pressionado pela FIFA em 2002, se eu não me engano, de fazer a abertura e eles queriam que o Japão construísse um estádio novo quando existia um estádio em perfeitas condições em Tóquio. Como foi aqui no Morumbi? A mesma coisa. Só que é uma diferença. Lá o japonês falou, não tem estádio novo. Nosso estádio é esse aqui. Se quiser fazer abertura, então quer. Senão não faz em outro lugar. Ninguém teve coragem de fazer isso porque poderia parecer uma coisa impopular. Viriam as manchetes, Brasil recusa a Copa, aquela demagogia que sempre existe de um lado ou do outro. Então a FIFA conseguiu aquilo que parecia impossível e o nosso dinheiro, teu, meu, dele, de todo mundo, foi desviado de outras coisas mais importantes para a construção de estádio que já se sabia que no mínimo 3 ou 4 iam virar elefantes brancos sem nenhuma utilidade porque são cidades que não têm futebol. Então não adianta. Uma vez você consegue fazer um show de um cantor famoso, outra vez você leva um clássico paulista, um clássico carioca, mas aquilo tem uma despesa mensal para manter. E aí acontecem casos de coisas mal feitas, como foi a herança dos Jogos Pan-Americanos. O Engenhão. Além do Engenhão, nós tivemos a construção para um esporte que, infelizmente, eu gosto muito, mas que no Brasil quase não é difundido, o ciclismo, de um belíssimo velódromo. Bom, esse velódromo foi abandonado às traças, porque ninguém queria pagar a manutenção, e agora tem que fazer outro para os Jogos Olímpicos. Além de ter gastado dinheiro lá e agora está jogado, vai gastar dinheiro novamente para fazer outro, que provavelmente depois de um ano também vai estar abandonado. E temos outras aberrações, por exemplo, as provas de vela na Baía da Guanabara. Baía da Guanabara é um lixo a céu aberto, porque ela recebe os dejetos de uma porção de barros. Qual era a ideia mais racional? Levamos essas provas de vela para Cabo Frio. Perfeitamente possível. A prefeitura disse sim.
Mas o prefeito do Rio falou, não, imagine, não pode e tal, vamos fazer aqui. Eu me lembro que uma vez estava entrevistando um velejador, me foge o nome agora, mas um dos mais famosos, porque o Brasil tem uma larga renome e tem uma série de excelentes iatistas. Ele dizia, olha, eu estava velejando outro dia, treinando na Baía de Guanabara, e um barco bateu no sofá. Aí você fica até sem saber o que dizer, porque provavelmente, se ele fosse velejar no Lago de Lugano, não ia bater no sofá. Então, essas coisas que precisariam ser vistas, ser revistas e ser melhor organizadas, porque, no fundo, o que é o Estado? O Estado é uma entidade teórica formada por funcionários que nós escolhemos para administrar o nosso dinheiro da melhor forma possível. República, vem do latim, res publica, coisa pública. Então, se você analisar dessa forma, se você entender que todo o funcionário público, a começar pelo presidente da República, é um teu funcionário que você está pagando, você encara as coisas de uma forma diferente. Cláudio, gostaria muito de continuar o nosso papo, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Olha, eu queria te entregar esse livro que minha filha fez sobre toda a minha trajetória no Brasil. Aí tem uma série de casos curiosos que aconteceram ao longo de minha vida, algumas saias justas, outros casos em que se mostra o de trás de Copas do Mundo, o que pode se fazer para você ter uma transmissão melhor do que o outro, o que você pode fazer para ter uma placa de publicidade no lugar melhor pagando menos, subornando o diretor de TV para mostrar aquele local. Mostrar aquele local. Enfim, tem uma série. Olha, muito obrigado. É uma leitura agradável. Eu fiquei 3 anos não querendo fazer. E minha filha dizendo, não, vamos fazer. Até que no fim ela conseguiu o apoio do Ministério da Educação e eu tive que me render à evidência. Falei, tá bom, em 6 meses. É a Cláudia? A Cláudia. Cláudia Kassug. Se não tivesse ela, certamente esse livro não teria saído. Mais uma vez eu queria te agradecer, foi um prazer enorme te receber. O prazer foi todo meu. Espero que possa contar com a sua presença em outra oportunidade. Quando você quiser, me sentirei honrado pelo convite. Muito obrigado. Obrigado a você. E você já sabe, nosso encontro de final de noite, às 11h30 da noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.